bem. Como eu disse no início da nossa reunião, hoje nós celebramos a festa de Pentecostes. Vou fazer uma rápida recordação aqui, ou talvez um rápido ensino a respeito dessa festa. A festa de Pentecostes fazia parte das três principais celebrações do povo de Israel: Páscoa, Pentecostes, Festa das Cabanas. Essas festas, elas foram instituídas quando o povo estava no deserto, saindo do Egito, e essas festas foram colocadas pelo próprio Deus, ensinadas pelo próprio Deus a Moisés. Mas ao longo de milênios de história, essas festas foram sofrendo algumas mudanças, algumas metamorfoses. Originalmente, como é que era a festa de Pentecostes? A festa de Pentecostes era uma festa para comemorar, para celebrar, uma festa envolvendo muita alegria, celebração pela colheita. Então, interessante isso. A festa da Páscoa, que acontecia mais ou menos ali no mês de abril, como no nosso caso também, né? Mais ou menos no mês de abril, coincidia com o início da colheita da cevada. E depois, a festa de Pentecostes terminava com a colheita do trigo. E aí, durante essa colheita, enquanto ainda o povo não tinha um templo central, não tinha uma capital, era uma festa realizada de maneira muito familiar. Então, as pessoas se reuniam ali para colher e celebravam. E era uma ordem essa celebração. E aí, alguns comentários eu acho que vale a pena a gente fazer aqui. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, os cananeus também comemoravam essa festa. Isso é interessante. Havia nesse momento, então volta comigo no tempo aí, volta alguns milênios. O povo de Israel, então, entra na terra prometida, como deveria, passa pelo Rio Jordão e começa a tomar posse da terra. Encontra um povo lá, um povo que tem uma cultura. Esse povo, que tem uma cultura, também celebrava uma festa, um ritual, também tinha um ritual às divindades, em especial a Baal, pela fertilidade ali. Só que isso é muito rico, isso por si só já deveria gerar em nós uma conversa longa. A maior parte das coisas que a gente vê entre os cerimoniais do Antigo Testamento não são uma novidade. Então, por exemplo, quando Deus diz para Abraão assim: Abraão, vou fazer com você uma aliança. E o sinal dessa aliança vai ser uma circuncisão. Nós temos que olhar, temos que explicar, porque para nós isso é uma novidade. Para Abraão, aquilo fazia parte da cultura dele. Os egípcios já celebravam, já faziam, já realizavam a circuncisão. Tem desenhos de circuncisão sendo feitas em túmulos egípcios muito antes de haver povo de Deus. Isso é interessante. Da mesma forma, quando Deus diz assim para Abraão: Abraão, separa alguns animais, corta ao meio e fica aí esperando. Quando uma tocha passa entre os animais, para nós isso é muito esquisito, para a nossa cultura isso é muito estranho. Abraão estava entendendo muito bem, aquilo era o sinal de um pacto. Quando duas pessoas passam entre animais partidos ao meio, eles estavam fazendo um pacto e dizendo: se a minha palavra não for cumprida, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, era o que eles estavam dizendo. Mas voltando, um pacto de sangue. Voltando à questão da festa. O que Deus faz? Deus sempre fala conosco numa linguagem que a gente entenda, não é de agora. Então, se a linguagem do povo era a linguagem naquele formato, se a linguagem do povo era naquele sentido, ok. Só que nós vamos prestar atenção em que coração se faz o quê. Os cananeus e os povos de uma forma geral, inclusive até hoje, tendem a oferecer algo a Deus para que Deus lhe devolva. Quando Deus institui a festa, ele pega uma festa que já existe e muda o sentido dela. É o seguinte: ele restaura o sentido dela. Isso. Exatamente. Está mudando porque está restaurando. Exato. Está trazendo o novo. O novo que não envelhece, né? Que não muda. Não é o novo novidade, Isso. É o novo original. Perfeito. E aí, quando o povo se reúne, então, ele se reúne para celebrar a festa, não como quem pede a Deus, mas como quem reconhece de Deus, semelhante ao salmo que a gente leu na abertura, como quem reconhece de Deus todas as coisas. Então, não é no sentido de se obter algo,
É no sentido de entender aquilo que Deus coloca nas mãos e o que se faz a partir de agora, com que coração. Então, essa era uma celebração muito bonita, muito rica, que envolvia as famílias, envolvia os clãs, durante toda a colheita do trigo. Então, terminava ali na colheita do trigo. Como essa colheita do trigo era 7 semanas depois da Páscoa, a festa também ficou conhecida como, além da festa das colheitas, a festa das semanas, a festa das primícias, que eram os primeiros frutos. Mas nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento, como são 7 semanas, como são 50 dias, também ficou com esse nome, vindo do grego Pentecostes, os 50 dias depois. Então são vários nomes para a mesma celebração. Muito bem. Como eu disse, é uma história milenar. Durante muito tempo, o povo de Israel fez oscilações das mais variadas, inúmeras oscilações, né? Variou muito durante o tempo. Num determinado momento, surge um rei muito importante que faz uma reforma e traz todas as principais festas de Israel para Jerusalém, rei Josias. Então, ele traz essas 3 principais celebrações para lá. Então, o que era uma festa familiar, o que era uma festa feita com o próprio clã, é levado para Jerusalém de tal maneira que todos os judeus pudessem se reunir e rever as suas questões todas em Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano. Quando o povo é exilado e retorna da Babilônia, isso fica mais forte ainda. Nos dias de Jesus, isso fica cada vez mais forte. Mas a festa não muda o seu sentido. Então, nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento, quando o povo de Israel, de todo canto, né, do Egito, da Mesopotâmia, de todos os lugares, da Ásia, quando os judeus se reuniam em Jerusalém para celebrar a festa, eles vinham cantando vários cânticos, os chamados cânticos de Romaria, e vinham cantando e trazendo os primeiros frutos para apresentar ali naquele lugar. E aqui um outro detalhe que me parece digno de nota. Em especial, isso é muito interessante, em especial, alguns livros eram lidos durante as festas. Eu acho isso de uma riqueza, de uma profundidade. Por exemplo, eu estava conversando com um grupo de amigos em casa esses dias e lembrando que, durante a celebração da Páscoa, o livro que era lido era o livro de Cantares. Então, para os nossos dias, né, estranho, né, a gente pensar que Jesus e os 12 ali celebrando a Páscoa, muito provavelmente os 12 cantaram o Cântico dos Cânticos, o Cântico de Cantares, que, para quem não é muito familiar, fala a respeito da relação entre um homem e uma mulher. Então, um negócio assim, nos nossos dias vai ficar meio estranho, né? 12 homens, 13 homens cantando uma música ali que envolvia... Porque a Páscoa, e aí é a ceia, porque a gente vai perdendo esse sentido cultural. Porque a ceia celebrava uma relação íntima, só comparável à relação de um homem com a mulher na sua intimidade. Porque não era uma comunhão de presença, era uma comunhão de intercâmbio de natureza. Por isso que quando o homem se junta à mulher, faz com ela uma só carne. Por isso que Deus abominava o homem que transava com a mulher e ejaculava fora. Porque ele queria presença, mas não queria intimidade. E Deus considerava isso uma abominação. É a mesma coisa de comer o mesmo pão e não participar da mesma vida. Sentar numa mesa e comer o mesmo pão, mas não compartilhar a vida, é uma abominação. É o mesmo que transar e jogar o esperma fora. Porque não quer assumir a responsabilidade da relação, da intimidade. Então é grave isso. É grave você querer desfrutar da relação sem assumir a responsabilidade das consequências da intimidade. É como comer e não querer se relacionar. Por isso que Paulo diz, a causa de todas as doenças entre nós é sentar na mesa e ter pressa de comer, ter pressa de transar, de desfrutar, mas não ter compromisso de se responsabilizar. Amém, amados? Por isso que era comparar, por isso que era Cantares. Tempo antes de Jesus, ele diz que, interessante essa frase, porque a gente chama de Cantares, mas na verdade é o Cântico dos Cânticos, ou seja, a música das músicas, né? A música íntima. Isso. Aquela que você precisava nem tocar, bastava sofejar, aquela que era cantada assim. Isso aí.
Era cantada com os olhares, com os gestos. E esse rabino dizia que o mundo não era digno do dia que Cantares foi entregue por Deus aos homens. Bonito, né? Então, não é a comida, é a poesia. É toda a arte, a cultura e a beleza que envolveu o ato. Muito mais do que o próprio ato em si. Né? Não, é uma poesia, né? E a gente tem que lembrar que é de uma cultura diferente da nossa, porque tem um determinado momento em que o marido fala assim, que o amado fala assim, você para mim é como uma égua. Hoje não ia pegar tão bem. E a mulher responde, né? Não, e a mulher responde, fala assim, você para mim é como um viadinho, uma gazela que fica saltitando. Nos nossos dias não ia rolar, né? São culturas diferentes. Não rola, porque eu, para me explicar minhas filhas para todos os meus genros, eu tive que usar a figura das éguas lá, com todo respeito, como é que... É verdade. Eu falei, olha, quem fez isso foi Salomão, e ele falava, inclusive ele falava, as éguas do faraó não se comparam com você, então eu achei que era uma figura pedagógica. Aí eu fui explicando para cada genro, sentei e falei, ó, te explicar. Uma aqui, ó, ela é selvagem. Ela foi criada lá assim, no largado. Então, você vai ter que aprender a lidar com uma pessoa assim de índole selvagem. Não conhece dominação, controle. Tanto é que eu tive lá a Wanda. A Wanda é uma égua selvagem. Eu tive lá e até hoje vejo os conflitos relacionados, porque agora lá, entendeu? O trem lá, que se o cara entendesse melhor. Depois eu virei e falei assim, você conhece bem. Eu falei, a Sarinha é égua de guerra. Se o cara não ficar esperto, cai do arreio mesmo. Ela vai lá, vence a batalha, depois volta para buscar o peão. Entendeu? Ela não aguenta ver. Se ela passar e ver uma briga dela, só funciona com as ventas abertas. Aquilo ferida quer lutar. E se ferir, aí quer lutar mesmo. Comprar a briga. Eu lembro de uma vez, a Sarinha chegou em casa nervosa, voltando da escola a pé, com as duas irmãs. A gente morava lá no Parque Amazônia, pertinho lá da escola, voltando a pé, nervosa. Falei, o que foi, Sarinha? Ah, pai, não tem condição. Nós vimos com as minhas meninas aqui, minhas irmãs, o cara passou de bicicleta, mexeu comigo. Foi, ô, minha filha. É por isso que eu gosto de buscar vocês lá, é desse jeito, é complicado. E eu sei que... Não, pai, não estou preocupado que ele mexeu comigo, não. Eu estou nervosa porque ele parou de bicicleta lá embaixo, e eu gritei para ele, se ele tivesse coragem, ele vinha falar o que ele falou perto de mim. E ele não veio. Ferida lá tá. Está preocupado com o que o cara falou? Eu queria que o cara falasse na frente dela. A Lidinha é aquelas éguas de porta de fazenda. Você não sabe se serve para montar, para puxar arado, puxar uma carroça, levar na missa, passear. Você põe uma flor, ela anda. Se o arreio rodar e os meninos caem embaixo, ela não pisa. Quem conhece a Lídia sabe disso. Se você entrar num shopping center com a Lídia, a hora que terminar seu passeio no shopping center, ela está carregando todas as suas sacolas sem você saber como é que ela pegou da sua mão. Deste pin. E a Bebel é cavalo de exposição. Você quiser pôr a cerca, você põe, mas põe baixinho, não deixa ela ver, não. Tem que ser fora da linha do horizonte. Aquilo, tudo com ela é o mais puro, ela vai querer discutir até chegar na pureza, na coisa. Então, admira, mas não tenta pôr arreio, não tenta pôr para serviço, não. Você tem que admirar a hora que ela quer funcionar. É ou não é? Não é? E arrumei uma nora que é cavalo árabe. Literalmente. Forte, portentosa, maravilhosa, bela, mas a cultura é própria. Tem nem mancha, para não dizer que teve mistura. Então, ajudou, as éguas ajudaram. E eu acho que ajudaram meu genro, está ajudando meu filho lá. Então não é ofensivo, tá vendo? Depois a gente vai até voltar nesse ponto, é porque nós fomos perdendo o aspecto pedagógico e cultural que o Evangelho nos comunica, que é para você fazer parte e não para você estar com.
A mesa não é para você comer com. A mesa é para você se alimentar de. Um alimenta do outro. Amém? Esse é o livro de Cantares. O livro de Cantares começa com: ah, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. Por causa dessa frase inicial, durante um tempo da nossa história, esse livro quase foi retirado da Bíblia, porque ele foi considerado um livro erótico no sentido negativo. Só que a expressão... Posso contar mais uma coisa? Que eu acho que só para fechar. Tá. Aí, essa expressão, beijo, ela é muito importante. Por isso que eu queria fechar aqui. O beijo é respirar o mesmo ar. Então, quando ela diz, ah, se ele me beijasse, o que ela está dizendo no hebraico é, ah, se nós respirássemos juntos o mesmo ar. É uma respiração boca a boca. Uma respiração boca a boca, a mesma do Criador com a criatura, né? E aí, veja, não é simplesmente respirar, é compartilhar, inclusive, o mesmo ar. Né? Esse é o livro de Cantares, o livro lido na paz, comecei falando. Porque Deus soprou nas narinas para a gente soprar com a boca. Então, ele sopra com a boca para fazer esse fluxo. Né? Então, ele criou o fluxo respiratório. Então, você inspira e você expira. O exercício respiratório não é inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz, e nem inspirar pela boca e expirar pela boca. Não, você inspira pelo nariz e você expira pela boca. Aquilo que você enche do espírito, você fala. E o povo hoje anda falando o que comeu e não do que inspirou. Amém, irmão? As gazelas? A gazela, o homem, não ter medo da sua sutileza, da sua gentileza, do seu finesse, do seu trato gentil. O homem tem que ser forte, mas não tem que ser bruto. Tem que ser firme, mas não tem que ser duro. E, infelizmente, é como uma gazela. O pênis ereto é firme, mas não é duro. E a gente foi batizando o pênis só com símbolos de dureza e não de firmeza flexível. Então, por isso que é firme, é um animal portentoso, forte, mas de movimentos gentis. Então, o homem tem que ter firmeza com gentileza, porque senão ele tem dureza. E, infelizmente, a gente batizou o pênis de duro, pau, espada e cacete. Nós demos dureza ao que devia ter firmeza. Por isso que o que é duro quebra. Porque não tem a flexibilidade necessária para fazer a penetração sem cometer violência. Amém? Então, é pedagogia, é arte pura, é um desenho, é Deus desenhando. Né? Não é... E não fique pensando que os seus meninos jovens aqui estão escandalizados com as palavras que eu usei aqui, não, porque na verdade eles só pode ficar meio escandalizados porque estão ouvindo isso no ambiente da igreja, porque na escola eles escutam isso sem ficar escandalizados. Amém? Então é isso aí. Então é belo essa construção. É o sensível, né? Bom, voltando ao Pentecostes. E qual era o livro lido no Pentecostes? O livro lido no Pentecostes era o livro de Ruth. E aí, alguns comentários eu gostaria de fazer de uma história que eu imagino que a maior parte de vocês conheça bem, mas talvez nem todos. Então, quem conhece, tem um pouquinho de paciência aí com quem não conhece. Fazer uma rapidíssima revisão aqui a respeito da história de Ruth. Ruth é uma mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Então, se você abrir lá em Mateus e for olhar para a genealogia de Jesus, está lá Ruth. E Ruth não é israelita, Ruth é uma moabita, Ruth é uma descendente de Ló. Ela faz parte da descendência de um sobrinho de Abraão. Então, não é da descendência de Abraão. Na verdade, Ruth é a descendência que vem a partir de um incesto lá atrás entre os moabitas e amonitas. Eles sempre guardavam essa relação estranha com o povo de Israel. Muito bem, essa é a mulher que está lá.
ela faz parte da genealogia de Jesus porque ela é a avó de Davi. É bom a gente lembrar isso, né? Ela faz parte dos ancestrais ali de Davi. Mas quem é essa mulher? É a mulher que faz parte da história de uma tragédia. De repente, num determinado momento, um casal israelita sai da cidade de Belém num período de fome em Israel e vai buscar comida em outro lugar. E vai para as regiões de Moabe. Então o casal sai. Esse casal tinha 2 filhos. Uma longa história, mas a tragédia acontece de tal forma que os filhos se casam e os homens desse clã morrem todos. Então, uma mulher casada com 2 filhos casados. 6 pessoas, 3 casais, os 3 homens morrem. Fica as 3 viúvas, a mais velha, Noemi, e 2 noras ali. Noemi decide voltar para casa. Falou, a partir de hoje ninguém me chama de Noemi mais, meu nome agora é Amarga, porque coube a Deus me entregar uma tragédia. Simplesmente não tem jeito da minha vida ser pior, perdi absolutamente tudo, vou retornar. Vocês, moabitas, caminhem com a vida de vocês do jeito que vocês acharem melhor. Mas Ruth decide voltar com ela. Falou, não, eu vou com você. Onde você for, eu vou. Muito bem. Aí volta. Por que o livro de Ruth era lido na festa de Pentecostes? Porque o livro começa contando a história do início da colheita da cevada e termina contando da colheita do trigo. Por isso que ele é lido nesse momento. Mas o fato é o seguinte, quando Noemi, a sogra, e Ruth, a nora, ambas viúvas, voltam para Belém, voltam, evidentemente, na pior condição. Uma viúva já seria difícil, 2 viúvas, então, numa situação difícil. Voltam, mas são reconhecidas ali como parte da família, voltam para aquele lugar. Muito pobres, evidentemente. E aí acontece uma coisa difícil na nossa cultura, porque no momento da colheita do trigo, havia uma legislação em Israel. O que caísse fora era considerado de respiga, e aquilo, por lei, não deveria ser colhido, deveria ser deixado lá para os pobres, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. E aí Noemi e Ruth vão ali atrás, pegando a respiga para poder se organizar minimamente e ter o que comer. Muito bem. Só que aí ela percebe alguém da família dela, e aí vem o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Isso me parece extremamente rico. O livro de Ruth, por várias vezes, aproximadamente 19, 20 vezes, usa uma expressão que é redentor, que me parece ser uma expressão muito mal traduzida para nós nos nossos dias. Por isso eu até prefiro usar a expressão original, que é Goel. Quem é o Goel? O Goel, que nós traduzimos por redentor, não tem essa expressão como a sua expressão primeira, a sua expressão original, a sua expressão verdadeira. Goel é o protetor da família. Deixa eu explicar isso melhor. Havia 3 ou 4 situações em que o Goel aparecia. Primeira situação em que o Goel aparecia, para vingar a morte de um familiar. Então, primeiro momento, se por acaso há uma morte, há um assassinato, para que aquilo não se transforme em algo que mate muita gente, a família escolhia uma pessoa para ir lá e vingar a morte. Vingou a morte, agora chega, vamos parar por aqui, porque senão vira uma coisa sem fim, né? Alguém mata o meu irmão, aí eu vou lá e mato 10 irmãos da outra família. Eles voltam, matam 200 aqui, fica um negócio sem fim, né? Então, por incrível que pareça, isso era com o objetivo de limitar a maldade. Olho por olho, dente por dente, no sentido de limitar a maldade, né? Então, quem é que era o responsável? Bom, então, alguém da minha família morreu, o Goel era o responsável por ir lá e matar e cessar a maldade. Estranho para a nossa cultura, mas é uma cultura de 3.500 anos atrás, onde não havia penitenciário, não havia sistema jurídico. É bom a gente entender isso. Muito bem. Segunda situação em que o Goel aparecia. Goel aparecia quando alguém perdia a sua propriedade. Então, por acaso, tem lá, porque para o judeu a terra era muito importante, a terra era dividida na família. Quando o filho mais novo da parábola pede a parte que lhe cabia da herança, ele estava pedindo a terra dele. E quando ele vai embora, ele vendeu a terra para um qualquer. Aquilo era uma afronta gigante para a família. Então, voltando. Se alguém se endividasse e tivesse que vender a terra para um qualquer, beleza. Então, estou aqui, me endividei e vendi a terra para alguém, para o Paulo Júnior, que não faz parte da minha família. Muito bem, comprou. Aí o Goel, alguém da minha família, pode voltar e falar assim, Paulo Júnior, estou comprando a terra. Aí ele fala assim, não está à venda. Tá assim, eu sou o Goel, você tem que me vender. Interessante isso.
E aí ele compra a terra com que objetivo? Devolver a terra à família. Se por acaso eu me endividasse a ponto de não ter nem terra mais para vender, eu também poderia me entregar à escravidão. Então, tem uma dívida com o Antônio, não dou conta de pagar, chego para o Antônio, não dou conta de pagar não, estou me entregando à escravidão aqui, sou a partir de hoje seu escravo. Beleza, tá bom. Aí eu estou lá trabalhando como escravo, de repente eu sou até um bom escravo, e aí de novo aparece a figura do Goel. O Goel chega e fala assim, Antônio, estou comprando o Cláudio de volta. Não, estou te vendendo não, Cláudio é um bom escravo. Não, você não tem essa opção, eu sou o Goel dele. Em outras palavras, eu sou o protetor da família. Quarto caso, esse é o ponto. O quarto caso agora, o que é marcado no livro de Ruth. Então chega lá, 2 viúvas. E havia a pessoa que tinha a responsabilidade de gerar filhos naquela família. Era novamente o Goel. Era aquele que chegava e falava assim, eu vou exercer a lei do levirato, eu vou deixar descendência nessa família. E aparece Boaz, que é quem se casa com Ruth, e ela tem filho, e aí Noemi, no final da história, pega o bebê no colo e fala assim, não sou mais Mara, não sou mais amarga, porque a minha sorte foi mudada pelo nosso Deus. Muito bem, o que eu queria colocar para vocês aqui? Quem é o Goel? Goel é o protetor da família. Quando Deus se apresenta no início da Bíblia, lá em Gênesis, ele se apresenta dessa forma, eu sou o Goel de vocês. Então, todas as vezes que a gente pensar no resgate, entenda que é o próprio Deus dizendo assim, eu cuido da minha família. Eu salvo da escravidão, eu compro de volta, eu exerço descendência nessa família. Eu sou o Goel. Então, é muito rico essa leitura do livro de Ruth e, em especial, no Pentecostes, onde a festa da celebração da colheita estava sendo exercida, né? Eu fico maravilhado com os nossos encontros aqui. A gente está conversando ali, falando como é que vai ser a nossa conversa. Fala, sempre aí, você reparte o que está no seu coração. Aí o que está anotado aqui, ó, Pentecoste, a celebração da fidelidade. Tudo está sendo compartilhado aqui. Eu tive até curiosidade de procurar aqui agora uma coisa que me despertou assim, a atenção enquanto você estava falando, que é um detalhe que eu nunca tinha percorrido nessa trajetória, né? E quando a gente está falando, né, que no Pentecoste era lido o livro de Ruth, e essa história dramática de tudo que aconteceu com Ruth, que é a história de Ruth contada nessa perspectiva lá, que Ruth é uma moabita que vem trazida de lá, né? Então é essencial você entender isso, que às vezes a gente pensa que Deus fez uma... Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração aqui. Às vezes a gente acha que Deus fez um pacto com Israel. Não, Deus fez um pacto com a humanidade. Na eternidade. E levantou Israel como seu representante. Deus não tem um pacto com você. Deus tem um pacto com a humanidade. E nós representamos esse compromisso que Deus tem com a humanidade. Isso vai te ajudar com a sua família, porque às vezes você acha que a sua família vai se converter depois de você. E não. Você é que precisa se converter antes dela. Você precisa se converter à promessa que Deus fez à sua família que ainda não é convertida. Porque senão você vai querer que a sua família se converta a você. Sendo que você precisa se converter à promessa que Deus fez à sua família. Porque você só está lá por conta da promessa que Deus fez à família. Então Deus não prometeu uma família para você. Você é o cumprimento da promessa de Deus à família. Você está entendendo isso ou não, amados? Porque senão a família vai ficar escrava da sua crença e não você responsável pela sua fé. E aí você vai ter direito à família que você quer a partir da sua crença, em vez de ter responsabilidade com a sua família a partir da sua fé.
Então a fé é para que eu tenha responsabilidade, não para que eu tenha direito. E nós estamos colocando a bênção como resultado da minha crença, e não a fé como expressão da promessa. A fé é a expressão do que Deus já deu. E a bênção não é o resultado do que eu acreditei. Porque quando você acha que a família que você tem hoje é resultado daquilo que você acreditou, essa família é sua escrava. Porque na hora que tocar o aperto, você vai julgar na cara de todo mundo o que todo mundo era antes de te encontrar. A ficha está lá. O direito está lá. Aí ninguém aguenta viver com você não. Aí. Porque todo mundo te deve a salvação dele. Aí. Então eu coloquei isso aqui porque lá em Efésios, no capítulo 1, falando sobre o Pentecoste, diz assim, ó, eu estou muito impactado com tudo isso, cada vez mais. Porque lá, Paulo falando sobre o Espírito Santo, aqui em Efésios, ele diz assim, Efésios, capítulo 1. Aqui eu quero ler Atos também, mas eu abri aqui, estava marcado em Atos, mas eu quero Efésios 1. E diz assim, ó, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, as pessoas convertidas à sua volta não pertencem à sua crença. Elas pertencem à promessa. E por que é o livro de Ruth que é cantado? Porque a Ruth é casada com Boaz. E o Boaz é uma promessa de Deus, está esperando por ela. Quando já não havia mais esperança. Então, o Pentecoste celebra a fidelidade. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar, senão você nunca vai entender o processo da nossa transformação. Seguinte, o Pentecoste não é depois do nascimento e nem depois da crucificação. Deixa Deus ministrar o coração. O Pentecoste, ele não é uma festa depois. Ele é a festa que celebra o que veio antes. Então, o Pentecoste não é um agradecimento. O Pentecoste é a celebração da gratidão de que a fidelidade funcionou. Então, o Pentecoste está celebrando o fato comprovado do que veio antes. É como se o Pentecoste tivesse, está vendo? Uma vez mais, tudo funcionou do jeitinho que Deus prometeu. Choveu, tempestade, praga, tudo. Tudo podia ter dado errado. Tudo podia ter dado ruim. Mas nós estamos aqui celebrando a fidelidade de Deus. Então é como se o Pentecoste dissesse o seguinte: seja pleno no que você está fazendo antes de você começar a fazer. Mas não comece a fazer para ficar pleno. Porque se você não entender isso, você vai achar que o Pentecoste veio depois do nascimento de Jesus e a crucificação veio depois do nascimento. E o Pentecoste vem depois da cruz e depois do nascimento. A obra da salvação não é Deus salvando um povo. A obra de Cristo é um pai formando uma família. É um Goel. Então o Goel ia lá e falava o seguinte: acabou o provisório. Eu vou devolver esse cara a sua originalidade. Então, o Espírito Santo não é para garantir o seu futuro. O Espírito Santo é para fazer lembrar da sua vida o seu projeto original. Então, toda vez que você estiver perturbado, o Espírito Santo vem lembrar de que substância você foi feito e qual é o propósito da sua vida. Então, o Espírito Santo não é para te ajudar. Não peça a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é para te esvaziar de
tudo aquilo que pode te atrapalhar. O Espírito Santo é para você não depender nem de comida. Por isso o Espírito Santo vai te levar para um deserto, onde você vai depender tanto de Deus que você não vai depender nem de quê? Nem de comida. Você ser alimentado no Espírito. E aí eu vou te falar, quem vai te oferecer ajuda quando o Espírito Santo quiser lembrar você de quem você é? Sabe quem vai aparecer para te oferecer ajuda? O capeta, porque é o capeta que oferece ajuda. Porque quando eu estou querendo ajuda, é para eu continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo. E o Espírito Santo não vem para te ajudar a continuar vivendo do jeito que você imaginava que a vida era. O Espírito Santo vem para você morrer em paz e ressuscitar em glória. Para você voltar ao seu propósito original. Então, tudo aquilo que era expectativa. O que levou Noemi a morar em Moabe? A fome. Um casamento feito de fome. Mudança feita de fome. Rotina feita de fome. Tá ruim? Tá. Tá perdido? Não. Mas uma coisa feita na base da fome, tá ruim? Tá. Tá perdido? Não. Pode morrer. Então morre o marido da Noemi, porque foi quem liderou a família, um programa de fome. Esse homem que guiou a família para matar a fome dela tem que morrer. Se você for um homem que conduziu sua família a vida inteira para dar coxo para sua família, você tem que morrer. Porque se não morrer, sua família vai comer em coxo o resto da vida. Você pode pôr a grife que você quiser no coxo. Pode ser coxo Hering e pode ser coxo Louis Vuitton, mas é coxo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Brincadeira. Se você não nascer de novo, você não vai ser orientado, porque todo aquele que é nascido é ajudado, não, é orientado. Para ser orientado, eu não tenho que continuar com a minha expectativa de futuro. Para ser orientado, eu tenho que recuperar minha perspectiva de origem. Você nunca vai se orientar na sua vida se você não souber com clareza e convicção de onde é que você veio. E com que propósito. Então, o coxo, quem nasceu no coxo tem que... Ainda que seja Jesus. Jesus foi colocado num coxo e teve que morrer. Para colocar a gente aonde? Na mesa. Aí é que vê o lance do negócio. Você falou assim, qual a relação da cevada e do trigo com isso? Por que a festa começava com a cevada e terminava com o trigo? Porque a cevada também fazia pão, mas também fazia ração. E trigo só fazia pão. Aleluia, irmão. Nós já fomos pão de cevada. Mata a fome. Mas o pão de trigo era para celebrar o quê? A comunhão. Aleluia. Não é só para matar a fome. Amém, irmãos? Olha que coisa poderosa, cara. Quem que estava morrendo na cruz? O pão de cevada. O trigo, rapaz, que coisa linda. O Pentecoste, a fidelidade, que nós nunca fomos feitos para pastar. Isso tem que morrer. Porque se não morrer, fica só. Então isso é maravilhoso, tá vendo? Porque era tudo pedagógico, era tudo para a gente prestar atenção. Glória a Deus, amado. Então é o seguinte, se Jesus aceitou morrer, aceitou nascer, aceitou morrer, porque ele estava de olho o quê? Na promessa, derramarei do meu Espírito, vou fazer uma família. Então ele percebeu o coração do Pai, que amou de tal maneira que deu o Filho. Falou,
Então eu só quero fazer o que meu pai está fazendo. Então eu também vou oferecer minha vida em favor de quem? Dos irmãos. Então é um pai e um irmão fazendo um sacrifício para formar o quê? Uma família. Quando é que esse sacrifício foi feito? Depois ou antes? Não, antes. Esse pacto foi feito antes. Então, uma vez que acertou o Pentecoste, agora você conta 50 dias para trás e começa. Sabendo que depois vai voltar tudo ao seu original. Agora, que coisa linda ser cantado Ruth. Porque quem é o marido de Ruth? Depois que tudo que foi montado na base da fome morreu. Morreu o marido da Noemi, morreu o marido da Ruth e morreu o marido da órfã. 3 viúvas. De uma teologia pautada, de decisões pautadas em cima do quê? Da comida. Não tem comida aqui, tem comida lá, muda para lá. Agora tem comida lá, tem comida aqui, volta para cá. É isso que muita gente está fazendo. Você está ensinando seu filho a estudar para cumprir um propósito ou para comprar comida? Responde isso para Deus hoje. Seus filhos estão sendo educados a cumprir um propósito ou a comprar comida? Estava conversando com um homem de Deus, rapaz, um homem de Deus, da minha intimidade. E ele falando o tanto que o filho dele está prosperando profissionalmente, falou, inclusive, recebeu uma proposta aí. O cara está lá num propósito, assim, numa vocação tremenda, fazendo diferença. Ele falou assim, ele recebeu uma proposta, mas não foi com uma proposta consistente. Eu falei, o que você está chamando de proposta consistente? Por acaso você está falando de salário? Por acaso que nós estamos chamando de proposta consistente é aumento de salário? Isso é coxo que mudou de grife. Entendeu, meu irmão? Aí atravessa o vale da sombra da morte, ressuscita. É um ciclo. Tem que morrer. Por que é um ciclo? Por que o Pentecoste era um ciclo? Porque Deus começou isso lá atrás. Deus em querendo criar o homem, aí ele começou atrás. Então o homem não veio depois de 7. Não. A intenção de Deus era fazer o homem. Aí, uma vez que ele resolveu fazer o homem, ele contou 7 para trás. Então agora vamos começar. A hora que estava pronto, porque o homem já estava criado em quem? No filho. O filho. O sacrifício já estava feito. Antes de Deus falar o primeiro haja, o sacrifício já estava feito. Um sacrifício feito em favor de quem? Da família. Foi feito. Está feito. Está tudo garantido. Está tudo garantido, então agora pode começar. Por isso que era... Por que era depois de 50 dias? Porque eram 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7, 49. Então agora podemos começar um ciclo, concluir esse ciclo como quem morreu e ressuscitar na sua verdadeira dimensão e propósito. Glória a Deus. Por isso que é Boaz, que está lá esperando pela Ruth e ela nem sabe. Por isso que a Ruth é casada com o Redentor. Mas quem é o Redentor? Você sabe quem é o Redentor? Não. O Redentor, ele é filho de Salmão. Mas sabe quem é a mulher de Salmão? A prostituta de Jericó. Esse é Boaz. Um filho da Quenga. Esse é o Redentor de Ruth. Por isso que tem que cantar Ruth em Pentecoste. Porque o tempo todo é o quê? Expectativa? Não, fidelidade. Deus sendo fiel à sua promessa. Não é o que veio depois do que a gente fez. É o que veio antes e que, apesar de tudo que a gente fez, não conseguiu mudar a promessa que Deus empenhou conosco.
ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Não tenha expectativa do que Deus vai fazer na sua família. Tenha certeza do que Ele já fez. Você não representa a expectativa do que Deus fará. Porque a expectativa do que Deus fará vai adoecer sua família. Você tem que representar a certeza do que já foi feito. De modo que haja o que houver, você é lá, esse Pentecoste antecipado. Então o Pentecoste não celebrava um agradecimento, ele celebrava a gratidão. Ele não celebrava uma expectativa, ele celebrava a esperança. Por isso Jesus falou assim, quando Jesus está falando do Pentecoste, falou, então agora vocês vão para Jerusalém, sabe o que vocês fazem? Vocês vão para Jerusalém, sabe o que vocês fazem? Senta e conversa. Então o que vai preparar o Pentecoste? Sentar em casa e conversar. Então o que antecipa o Pentecoste? Um ambiente de comunhão. Porque a promessa de Deus era comunhão, não era salvação. Deus não prometeu salvar. Deus prometeu comunhão com Ele, em família. Mas como a gente se desviou, Deus está salvando para nos devolver a promessa. Então a promessa de Deus era o Espírito Santo para que a gente vivesse em comunhão. E aí, para ser fiel à promessa, o Filho se sacrificou antes para garantir que a promessa fosse cumprida. Então, haja o que houver, ainda que todos se percam, ainda que ninguém entenda, ainda que o homem morra, eu estou me comprometendo a pagar o dano, o preço, o compromisso, e vou derramar meu sangue para que a promessa do derramamento do seu Espírito se cumpra. Tira a comunhão. E tem sentido no Natal? Então o Natal foi para te salvar? Não. A sua salvação foi para que você pudesse viver em comunhão. Então, se você não está vivendo em comunhão, você está pecando contra o Espírito Santo. E aí não adianta você ter sido salvo na Páscoa. Você vai ser um salvo fora do seu propósito. Porque o propósito não era salvar você. O propósito é, em salvando você, você viver o quê? Em comunhão. Por isso que toda ofensa feita contra a cruz já foi perdoada. Mas a rebeldia contra a comunhão não tem perdão, porque mostra que não teve arrependimento. Porque o arrependimento não é para salvação. O arrependimento é para quê? Para comunhão. Sabe do que eu estou me arrependendo? De um dia achar que era possível viver sozinho. É disso que eu estou me arrependendo. O arrependimento foi eu achar que podia ser do meu jeito. O arrependimento é porque eu não quero ser salvo. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é o seguinte: agora que eu fui salvo, e que eu vi que eu fui salvo, mesmo antes de querer ser salvo, então agora eu entendi que o grande segredo da vida é não querer ser salvo, porque eu me perdi tentando me salvar. Agora que eu vi que eu já fui salvo, agora eu entendi que o propósito da vida é não querer ser salvo. Então eu estou sacrificando a minha salvação para viver em quê? Em comunhão. Então a igreja é um encontro de quem não quer mais ser salvo. Porque se você vem aqui tentando ser salvo, porque você ainda está perdido. E perdido, você não está vivendo em comunhão, você está procurando salvação. Mas se você já encontrou o sentido da sua salvação, agora você não quer ser salvo. Você quer viver em quê? Em comunhão. Então agora você não fala assim, gente, estou doido para tirar férias. Fala, gente, não quero tirar férias. Ai, vontade de ter um pouco de sossego. Gente, por favor, não me deixe sossegado. Me incomoda. Ah, não queria te incomodar de madrugada? Como assim, ué? Como? Você não queria me ligar de madrugada? Então quer dizer que eu não posso ligar para você de madrugada? Então para que eu vou ligar de madrugada? Para Jesus? Ele está no céu. Para Santo Antônio? Está no céu. Vou evocar São Pedro, São José?
Santo Estevão, Paulo, não posso, vocês estão mortos. E Jesus em carne não está aqui. Quem está aqui? Quem está aqui agora, amado? Quem representa a Trindade aqui agora? Fala para mim, quem representa a Trindade aqui agora? Quem faz com que a gente seja um com Cristo e com o Pai? Ah, e o Espírito Santo tem um ministério do quê? Da devoção? Não, o Espírito Santo tem um ministério do quê? Da comunhão. Então, se eu passar um aperto, eu vou levantar de madrugada, ir para o monte e fazer uma reza. Não, mano. Se eu passar um aperto, eu pego de madrugada e ligo para quem? Pro irmão, ué. E se o irmão passar aperto, quem que ele tem que incomodar, mano? Quem que ele tem que incomodar, mano? Um anjo. Evocar o Gabriel. É para o Gabriel que você vai pedir ajuda? Qual é o anjo que mais ajuda? Qual é o anjo que mais ajuda? Não, o capeta, porque ele é que sabia tudo que funciona. Fica pedindo ajuda para anjo que eu vou te falar quem é que vai chegar primeiro. E aí, quando Jesus está falando de comunhão, do Pentecostes, os discípulos falam assim, e o futuro? Mas, pelo amor de Deus, Jesus falou assim, escuta, gente, o que vocês estão querendo saber de futuro? Nem eu sei do futuro. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Jesus veio aqui para garantir futuro? Vou falar para você o que Jesus falou de futuro. É brabo isso aqui. E a respeito do futuro? Ele respondeu, não compete a vocês saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Nem Jesus estava preocupado com o futuro. Jesus está ocupado com o quê? Com o Pentecoste. Porque tudo que ele fez é para que o Espírito dele fosse derramado. Tudo que Jesus fez foi para dar condições de quê? Comunhão. Então, se você oferecesse dinheiro para Jesus, ele ia gastar no quê? Fala para mim, irmão. Jesus ia guardar dinheiro para o futuro? Como é que Jesus garantiu o futuro? Ele gastava na comunhão. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Quer garantir o futuro para os seus filhos? Lança o teu pão sobre as águas. Investe na comunhão, irmão. Mas não investe na missa, não, porque o povo acha que investir na comunhão é pagar a taxa para patrocinar culto. Não é isso que eu estou dizendo, não. Investe. Gasta tempo, recurso, arte, cultura, saúde, gasta sua energia. Amém? Quer fazer um fitness legal? Arruma 30 cadeiras das pesadas e monta e desmonta elas todo dia, arrumando mesa. Quer ficar saudável? Arruma uns 5 edredom, lençol, toalha de mesa que é as grandonas e lave elas na mão. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? Vai a pé 300 vezes para a padaria. Faz questão de esquecer. Vai lá na padaria a pé, volta. Esqueci a manteiga. Onde é que você vai buscar a manteiga? Esqueci o suco laranja. Glória a Deus, amado. Se você tiver que empenhar esforço, eu estou repetindo Efésios. Se você tiver que empenhar esforço, empenhe todo o seu esforço na preservação da comunhão do Espírito. E nós estamos gastando esforço em culto, nós estamos gastando esforço em patrimônio, nós estamos gastando esforço em aumentar o tamanho do coxo, sendo que todo o sacrifício deveria ser feito em favor do quê? Da comunhão dos irmãos. Glória a Deus.
o Pentecoste. O Pentecoste não é uma festa que contempla nosso desejo de poder. O Pentecoste é uma festa que contempla a promessa de família. Sabe o que Deus prometeu no Pentecoste? Eu vou fazer de vocês a minha família. E quem sentar na minha mesa não terá falta de pão. Então vocês não se preocupem com o futuro pão que você vai comer. Ocupe-se em preparar o quê? A mesa. Glória a Deus. De tanto preocupar em guardar o pão, você já nem sabe mais montar a mesa. E as mesas que estão montadas hoje, ninguém senta nelas. E olha que é tudo mesa de marca boa. Custou o olho da cara. Mas não tem relacionamento mais que motive as pessoas a sentar nessas mesas. Porque elas perderam o seu propósito. E qual foi sempre o propósito? A comunhão. Então, o Natal era por causa do Pentecoste. A Páscoa por causa do Pentecoste. Se você tirar o Pentecoste, não tem sentido no Natal. E não tem sentido na Páscoa. Então, nós não estamos celebrando hoje a festa do que veio depois. Nós estamos aqui celebrando hoje para renovar a sua esperança, a certeza do que veio antes. E ainda que você olhe e fale assim, não pode. Isso nasceu de uma prostituição. A Ruth nasce do incesto. E o Boaz nasce de uma prostituta. Por que isso, irmãos? Porque Deus continua cumprindo a sua palavra. Se você olhasse para a muralha de Jericó, qual é a casa que você acha que ia cair primeiro? No entanto, foi a única casa que ficou em pé. Em favor de quem, irmãos? De Boaz, de Ruth, de Salomão. E o povo ainda fala de maldição hereditária. Eu não consigo entender maldição hereditária. Eu entendo, mas não aceito. Porque não existe maldição hereditária. Existe fidelidade hereditária. O que passa para as gerações não é a maldição. É o quê? A fidelidade. A fidelidade de Deus é de geração em geração. Não interessa qual tenha sido a história da sua família. Encontre nela os sinais da fidelidade de Deus para com a sua casa. E talvez eu, mais do que qualquer outro dia da minha vida, eu possa estar falando disso. Assim, porque foram quase 15 dias agora. Lá com a Wanda, com a Ana Vitória, com o Romero, com o Alisson. Penso uma coisa desconstruída. Uma parte da minha casa formada só de desconstruções. E a gente abraçando a Micaela. A Wanda é a nossa filha de mais idade, mas não é a mais velha. A Wanda, quando chegou, a gente já tinha a Sara.
A Wanda chegou com 11 anos de idade. Ela veio da rua, tomada pelo juizado à revelia. A mãe dela era uma mulher de rua que tinha tido 11 filhos, cada um de um pai diferente. E a Wanda veio para casa numa adoção afetiva. A gente nunca pôde sacramentar a adoção da Wanda porque ela tem origem de registro paterno, que ele nunca abriu mão da paternidade, apesar de ter sido a filha ter sido tomada dele à revelia, mas eles eram uma situação de dano. Então o juizado teve que intervir. E a Wanda está com 41 anos. Aos 20, 45 já. Aos 20, ela teve a Ana Vitória. De uma relação que não perdurou. Foi uma relação inconsequente, mas a Ana Vitória está lá. E a Ana Vitória, aos 20, se casou e teve a Antonella e o Otto, que são nossos bisnetos. Ontem o Otto estava sentado no meu colo, lá na igreja presbiteriana de Uberlândia. Eu estava lá ontem à noite, ele estava lá no colo. Ele e a Antonella. Logo lá. Pensa se não é uma história de fidelidade. Eu estou lá na presbiteriana, aniversário da presbiteriana, matando saudade da SAF, sendo chamado de reverendo. O pastor da igreja me perguntou: há quantos anos você não ouve a palavra SAF? Eu falei: o mesmo tempo que ninguém me chama de reverendo. Só para você entender a fidelidade de Deus. A Ana Vitória casou com o Alisson, um menino que foi ameaçado de morte pelo pai e teve que ser protegido pela avó, mãe do pai dele, que ameaçou o pai dele de matar o pai dele se ele tentasse de novo alguma coisa contra o neto dela. Briga de faca entre mãe e filho para salvar o neto. Tá lá o Alisson e a Ana Vitória. São líderes de jovens de uma das nossas congregações. A Wanda se casou com o Romero, que vinha de um relacionamento fracassado, onde ele tem um filho com Down. E é casado com a Wanda, juntos tiveram o Vitor. O Vitor é um homem de 14 anos que não gosta nem de conversar direito. Ele gosta de louvar, adorar, ler a Bíblia, pregar, ensinar. É o filho da Wanda. E agora nasceu a Micaela. E Micaela quer dizer aquela que não se cansa em favor de socorrer os outros. Pensa uma mulher babando colorido, abraçando a Micaela depois de tudo que ela sofreu com a Wanda. E junto disso, a ex-cunhada da Wanda, do marido que foi, o casamento deu certo, são pastores da nossa congregação hoje. E a ex-sogra dela, a mulher onde a igreja, onde a ex-cunhada da Wanda é pastora, onde a igreja nasceu. E estava todo mundo sentado na mesma mesa. A ex-sogra, a ex-cunhada, os sobrinhos. Se isso não é uma mesa, Boaz e Ruth. Se isso não é um Pentecoste que veio depois de nós, não, amado. Deus só soltou nós no mundo. Deus só permitiu a Wanda ser parida numa praça. Deus só permitiu Paulo Júnior casar com a Lana, que era viúva e órfã de um filho de 3 anos. Depois de ter tido mais de 30 namoradas e saber que eu não ia casar com nenhuma delas. E desde o dia que eu vi a Lana, eu tinha certeza absoluta que ela era a mulher da minha vida. Ponto final. Só desacertos. Porque haveria um Pentecoste. Porque havia um Pentecoste.
havia uma promessa. Nós fomos selados no Espírito Santo da promessa. Você está vivendo de promessa. E ainda que todos sejam infiéis, ainda que pareça que tudo foi pelo ralo, Ele permanece fiel. Não tenha expectativas do seu futuro. Não perca tempo falando de futuro com seu pai. Fale com Ele do seu eterno. E viva todos os dias o seu Pentecoste. Celebre que você não come mais pão de cevada. Agora você só come pão de trigo. Você não come mais no coxo junto com os animais, onde a comida era a mesma, porque era só uma questão de fome. Agora não é mais só fome, é nobreza, é família, é propósito, é honra, é dignidade. Amém? Não torne a sua família refém das suas orações, mas torne as suas orações fiéis à promessa. Não queira que Deus responda as suas orações, mas seja a resposta das orações da sua família que ainda não conhece a Deus, na esperança de que um filho de Deus se revele no meio dela. Glória a Deus. Feliz Pentecoste. Uma alegria viver esse Pentecoste com vocês aqui. Amém? Vamos cantar mais? Mas canta aquela que você faz aquele solo Pentecoste aqui. Eu vivi um Pentecoste com aquele solo. Nem não sei que a música combina com Pentecoste, mas esse menino fez um solo de guitarra aqui hoje que eu matei à vontade. Vem cá. Se você quiser só tocar o solo, tá bom. Vem cá você cantar, não? Você, pelo amor de Deus, nossa musa ruiva. Pelejei para ter uma filha ruiva lá em casa e graças a Deus ele deu. Meu Deus do céu. Você é linda de doer, viu, Laurinha? Por dentro e por fora. E ainda por cima essa ruiva bela, maravilhosa. Graças a Deus. Eu tenho que contar uma coisa aqui, aproveitando que a Ju chegou aqui, Marcos, está todo mundo aqui. Na liberdade que a gente tem. Porque às vezes você fica contando as coisas, tipo assim, no seu prazo. Então você fica contando, mas o filho da Lana morreu com 3 anos, ela ficou viúva, tá bom. Minha mãe teve um aborto de 7 meses antes de eu nascer. Eu não consigo lamentar aborto. Eu sou a palavra que consola o aborto. Porque eu falo que o aborto é só uma gravidez estendida. Porque quando pairou sobre a casa da Ju qualquer possibilidade de interromper uma gravidez, não seria só interromper a gravidez do Biel. Não estaria aqui a poderosa Laura. Que teria sido um outro espermatozoide qualquer, menos esse aqui. Glória a Deus, amado. Então não é só Biel, não, mano. É Laura, é Fernando e todos quantos virão nessa história. Porque é a fidelidade. Essa menina estava esperando no eterno. Então quem segurou a onda foi a fidelidade de Deus. Amém? De pé, pessoal. Silêncio tu está. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim.
voz, Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Glória a Deus, aleluia. Gente, senta aí só um minutinho para me dar um aviso, mas dê um minutinho só mesmo. Seguinte, hoje à noite, 18h30, nós vamos ter a primeira reunião aberta, oficial, da Sal da Terra Goiânia, que vai acontecer ali na Assis Chateaubriand, onde era um antigo hotel, ficou até abandonado muito tempo lá, hoje é não sei o que, hub lá. A gente podia depois terminar aqui, eu não sei se tem a arte lá, mas a gente ajeita lá. Outra coisa é que o Ministério Infantil continua convocando voluntários que queiram cooperar, homens e mulheres. Então você também, homem, pode ajudar, você que tem criança pequena, é uma ótima forma de você cooperar. Seja um voluntário, ajuda a cuidar dos filhos dos outros e outros depois vão ajudar a cuidar dos seus. Alternem-se nessa ajuda. Nós não podemos ter voluntário melhor do que aqueles que têm isso em casa, sabem como fazer, gastam um tempo. Amém? Uns cuidando dos filhos dos outros aí, ajudando. Tá ok? Então lembre-se disso. Também nós estamos em campanha, se acompanha aí nas nossas, todas as formas aí de comunicação, daquilo que a gente está fazendo em favor dos irmãos lá, o trabalho que nós estamos fazendo do Adote um Recomeço. Então, nós estamos mobilizando gente para ir lá, fazer avaliação tática, avaliar como é que nós vamos fazer isso médio e longo prazo. Cada vez mais vocês estão vendo aí nos meios de comunicação, jornais, que as pessoas estão pedindo que continuem as doações, mas que comecem a ser também desenvolvidas estratégias de médio e longo prazo que serão necessárias. E vem cá, maninho. Nós vamos ter um retiro de casais em Buenos Aires, de volta ao primeiro amor. O maninho está aqui, ele acontece 13 a 18 de agosto. 13 a 18 de agosto em Buenos Aires. Vamos estar lá, eu, o Enzo, o Marcelo, o Ogálvaro, o pastor Ogálvaro. É uma mobilização que a gente já faz há bastante tempo. Acho que de volta ao primeiro amor deve ter mais de 15 anos, quase 20, que a gente faz esse retiro mais prolongado. Esse ano é outro hotel, um hotel bem mais moderno. Então, se você quiser discutir as condições, fala com o maninho aqui, ele está aqui especialmente para quem quer se inscrever, vai ficar aqui agora e na outra reunião. Então, se você tem interesse, saber preço, custo, como é que faz, compra passagem, reserva hotel, ele que é o nosso operador aí para garantir que o atendimento lá seja o melhor possível, tá bom? E a gente vai estar junto lá. Então tá aqui, ó. O endereço está aqui, auditório Rei Hub, Assis Chateaubriand, 1595. Bem fácil de lembrar. É bem ali na divisa do setor oeste com o Bueno. Tá bom? Bem na divisa lá. Dizendo, hoje, não tinha dia melhor para a gente começar lá do que
o amor do Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão. Diga comigo bem forte. A comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Esse era o propósito, que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Um bom domingo de Pentecostes para todos aí.